Assista neste vídeo como pode criar de forma externa à aplicação um novo dossiê interno no PHCGO, usando a Full API. Para poder fazer estes testes, necessita de usar um software que simula um servidor de internet, o XAMPP, assim como um editor de código, por exemplo o Notepad++, para que possa editar os exemplos fornecidos pela PHC, desenvolvidos na linguagem de programação PHP. Deve começar pelo portal Help Center e ir para a zona dedicada aos developers, que se situa ao fundo da homepage. Pode procurar pelo que necessita, ou então ir diretamente ao tópico que deseja. Neste caso, pode expandir o grupo Full API. E o que neste momento pretende fazer está relacionado com a criação de um dossiê interno. Assim, pode escolher o subgrupo Customers and Sales. No lado direito do seu ecrã, surgem os conteúdos relacionados com a escolha que acabou de fazer. Nesse sentido, pode descer um pouco na página e clicar para escolher o conteúdo Create Customer Orders, onde pode fazer o download do script relativo ao exemplo de como criar um dossiê interno. Pode então copiar todo o script e, quando tiver todas as linhas selecionadas, pode colar as mesmas no editor Notepad++. Este é um script mais extenso e por isso vai ter a oportunidade de explorar o mesmo um pouco com mais detalhe. Como é fácil de perceber e notar que a Full API tem uma metodologia bastante diferente da Sample API. Assim, deve começar por alterar e preencher as variáveis globais dedicadas ao login. E deve começar por indicar qual o URL para o site do PHCGO, onde deseja criar o dossiê interno, e depois, claro, deve mencionar os habituais dados relativos ao username e password. E por fim, a chave API fornecida pela PHC e que previamente já deve ter sido pedida por si. Se tiver dúvidas quanto a este passo, pode assistir ao filme com essa explicação. Não se deve esquecer que também já deve ter o API registado no PHCGO do cliente, na área das definições, no grupo Integrações e na opção Aplicações Externas Licenciadas, pois caso contrário não vai ter permissões para fazer login no PHCGO do cliente. Se tiver dúvidas, pode também visualizar o filme dedicado ao tema. Se começar a descer um pouco no programa, vai encontrar a chamada ao Web Service que é responsável por fazer a autenticação e validar se está tudo ok, para poder fazer a conexão ao PHCGO. E caso se verifique, vai gerar o token, tal como é feito no exemplo do vídeo da Sample API. Só que aqui é tudo feito pelo script automaticamente. Caso contrário, se der erro, dá a mensagem a indicar isso mesmo, ou seja, pede para verificar se os dados de login indicados em cima estão corretos. A seguir, é feita uma nova chamada ao outro web service, desta vez para verificar se o cliente existe. Neste caso, a procura é feita pelo campo NO, ou seja, o número do cliente. Mas caso pretendesse fazer a procura por outro campo, por exemplo, o e-mail ou pelo número contribuinte, só teria de indicar aqui esse campo, ou seja, o campo e-mail ou o campo NIF. Depois, no campo Value Item, deve colocar o dado a procurar. Neste caso, como estamos a fazer uma procura pelo número do cliente, pode colocar o número de cliente e pode usar o número de cliente criado pelo exemplo do vídeo anterior. Ainda se recorda qual é? Pois, acredito que não. Pode colocar o número 86299 e caso consiga validar o cliente, então o programa dá a mensagem que mostra o número e o nome relativo ao cabeçalho do documento. Mas caso não consiga encontrar o cliente, dá uma mensagem a informar ao utilizador dessa impossibilidade. Se descer mais um pouco, vai encontrar a chamada ao web service dedicada a tratar do artigo para a linha do dossiê interno. E neste caso a procura está a ser feita pelo campo ref. Mas mais uma vez, poderia ser outro campo, como o nome do artigo ou outro que julgasse adequado. Assim, teria que alterar o campo ref, por exemplo, para o campo designio. No campo Value Item, deve especificar o artigo a procurar. E mais uma vez pode usar o artigo criado no vídeo anterior. Não necessita de se recordar qual era o código do artigo. Eu digo já qual ele era. Assim pode colocar neste campo o texto Full API. E um pouco mais abaixo, o programa volta a fazer o teste da existência do dado fornecido. Neste caso, o artigo. E caso este exista, vai então mostrar a mensagem relativa ao código e à designação do mesmo. Caso contrário, mostra uma mensagem ao utilizador a indicar que o artigo não existe. E chegou à parte do dossiê interno propriamente dito. Ou seja, este é o web server responsável por criar uma nova instância do objeto BO, ou seja, o cabeçalho do documento. O programa indica que vai criar um BO do tipo dossiê 1, ou seja, encomenda de cliente. Mas nesta base de dados, o tipo 1 está inativo. Assim deve alterar para o tipo 7, que corresponde ao dossiê interno pedido de cliente. Uma vez mais, o programa vai validar se é possível criar um dossiê deste tipo e dar as respectivas mensagens em conformidade. Logo mais abaixo, tem o bloco de código dedicado a criar a instância, objeto, linha do dossiê interno, com todos os campos necessários,
assim como quais os valores que esta linha genérica vai ser criada e inicializada. E como pode constatar, todos os campos estão vazios, ou a zero, conforme se tratem de campos de texto ou numéricos, respectivamente. Aqui não necessita mudar nada, pois, como indiquei, esta parte do código só é responsável por criar este objeto de linha do artigo. Mais à frente vai ver a parte onde pode e deve alterar alguns dos valores da linha do artigo, e até do cabeçalho do dossiê interno, como por exemplo alguns dados do cliente, caso se justifique. E logo a seguir, tem então a chamada ao Web Service que vai gravar os dados, que até ao momento foram validados, ou seja, o Web Service Act Entity. Ou seja, sempre que este Web Service é invocado, é responsável por gravar dados no documento que está a ser gerado. E como já é habitual, cá tem novamente o teste para verificar se tudo correu bem e dá a mensagem em conformidade ou então mostra a mensagem do erro que impediu que tal não fosse possível de acontecer. E agora sim, já chegou à zona onde é adequado fazer alterações aos campos do dossiê. Assim, se não mexer em nada, os dados do cliente e do artigo são assumidos por defeito com base nas validações feitas mais em cima no código. Caso contrário, pode especificar quais os campos a modificar. Por exemplo, no campo desconto pode colocar 10%. E no campo é débito pode colocar 100 euros. Mas poderia também aqui acrescentar novos campos, como o lote, caso se justificasse. E mais em baixo tem novamente a chamada ao Web Service Act Entity, para gravar os dados aqui indicados. Neste exemplo, os dados das linhas estão distribuídos por dois blocos, só para efeitos didáticos e pedagógicos, ou seja, desta forma ajuda a perceber que pode fazer a atualização dos dados em vários momentos, pois, por exemplo, a sua aplicação pode num ecrã pedir uns certos dados e em outro ecrã pedir os restantes. E por isso fica a saber que pode controlar o preenchimento da informação de acordo com o que necessita. Neste caso, o segundo bloco de atualização permite que indique qual a quantidade do artigo e pode alterar para 5 unidades, em vez das 2 unidades sugeridas no exemplo. E como fez mais alterações, volta a surgir a chamada ao Web Service Act Entity para gravar as alterações no registro do dossiê. E está quase a chegar ao fim. O Web Service a seguir está relacionado com a gravação do dossiê propriamente dito, onde vão ser validadas as restantes regras do negócio, como por exemplo se deixa gravar sempre à fonte, conta corrente do cliente e afins. E se estiver tudo ok, o programa devolve a mensagem que o dossiê foi criado. Caso contrário, indica que não foi possível gravar devido a um erro. E caso seja possível, a mensagem de erro dá mais detalhes sobre o mesmo. A seguir vem a parte do código dedicada à assinatura do documento. E nesse sentido é chamado Web Service Sign Document, que vai testar se o dossiê em causa permite dossiês em rascunho. E caso permita, assina de imediato o documento. Se a configuração do dossiê não permitisse dossiês em rascunho, este bloco de código poderia ser apagado, visto que no passo anterior as regras do negócio iam assinar de imediato o dossiê, pois a sua configuração não permitia rascunhos. No caso do dossiê pedido de cliente, este permite dossiês em rascunho, assim este bloco de código vai ser executado para que o dossiê fique logo assinado. Já agora, claro que se a configuração do dossiê permitir rascunhos, mas não deseja assinar, ou seja, pretenda que o dossiê fique simplesmente gravado, sem ficar assinado, este bloco de código também deveria ser retirado ou comentado para não ser executado. Ora, neste momento, já tem o dossiê criado, com o cliente e o artigo atribuído. Chegou à altura de definir o que fazer com o dossiê interno em termos de impressão e envio. Assim, o Web Service Get Report for Print vai usar o layout do relatório que está configurado para ser usado pelo dossiê para criar o PDF de acordo com o mesmo. Por fim, este exemplo está preparado para imprimir logo o documento numa impressora assignada para o efeito, como pode ver pelo parâmetro Printer ID, que se estiver preenchido, imprimia para a impressora indicada. Logo abaixo vai encontrar o código que permite gerar um link para o dossiê em PDF, que pode, por exemplo, copiar e colocar num e-mail para enviar ao cliente. E este, ao clicar no mesmo, navega para o respectivo PDF. É claro que poderia também enviar logo o PDF como anexo no e-mail. Para isso, pode ir espreitar o exemplo da Full API dedicada à criação de uma fatura, que tem lá esse exemplo. Mas assim fica com uma visão alargada de como pode controlar os vários processos, ou seja, desde gerar o PDF, ou link para o PDF gerado, ou então envio de e-mail com anexo do PDF criado. E chegou ao fim. Resta agora chamar o Web Service User Logout, para que a conexão feita seja terminada e a criação do dossiê concluída. Mais uma vez realça a forma como a Full API chama a informação, pois é bastante diferente dos exemplos da Sample API. Ou seja, aqui a liberdade e flexibilidade é total, pois como pode observar, o script referencia os campos da tabela BO, CL e ST, ou seja, os campos dos dossiês, do cliente e dos artigos, pelos nomes nativos na base de dados,
o que significa que pode desenvolver código para escrever em qualquer campo de qualquer tabela do PHCGO. Situação impossível de acontecer com a Sample API, visto que os nomes dos campos estão mascarados com nomes diferentes usados pela base de dados. Assim, só poderia escrever e usar os campos disponibilizados por cada um dos endpoints da Sample API. Ou seja, se um dado campo não estivesse disponível, significaria que não poderia usar esse campo, pois a Sample API é mais fechada e condicionada em relação à Full API, e esta é uma das grandes diferenças entre ambas. E por fim, para executar e ver o resultado, pode ir até ao menu File e escolher a opção Save As, com o nome à sua escolha, por exemplo, di_full_API, com a extensão PHP. Este ficheiro deve ser colocado na diretória onde está instalado o servidor XAMPP e na subpasta htdocs. Em seguida deve abrir o browser e correr este programa. Para isso deve colocar no caminho a seguinte expressão, localhost, visto que tem uma instalação local, seguido do caractere 2 pontos para indicar a porta 8080 e em seguida indicar agora sim o nome do programa. Neste caso, di_full_api.php e pode fazer Enter. De imediato o script começa a ser executado e após ter corrido tudo bem, é gerado um PDF. E cá está. Agora pode clicar e navegar para abrir o mesmo. Agora, para finalizar este vídeo, pode ir ver como ficou o novo dossiê interno criado no PHCGO. Assim, deve ir ao PHCGO e fazer login. Após entrar, pode logo clicar no ícone do menu relativo às vendas e escolher o grupo de dossiês internos de clientes. E em seguida escolher a opção relativa ao dossiê Pedidos de clientes, que corresponde ao número interno 7, que, como deve estar recordado, foi a configuração efetuada há pouco no programa. Já na lista dos dossiês internos, do tipo Pedidos de cliente, deve no topo do ecrã fazer a procura pelas letras API. E cá surge o cliente criado pela Full API. Pode clicar para entrar e ver mais alguns detalhes sobre o dossiê interno. Assim cá surge o número 86299, que também deve estar recordado, foi o cliente que usou para o cabeçalho do dossiê no programa em PHP ainda há pouco. Agora, pode expandir o separador de detalhes e também constatar que o artigo é o Full API. E pode também ver que o documento já se encontra assinado. Assim, como se desejar, pode fazer uma impressão do mesmo e ver que este tem associado o layout que também ficou definido no programa. Como pode ver, as possibilidades são imensas, mesmo ao nível de criar documentos, que tipicamente são estruturas de dados mais complexas, mas ao fazer as chamadas adequadas via Full API, tudo fica simplificado, pois esta é muito versátil e poderosa e dá-lhe um controle e liberdade totais, quase como se fosse um dos programadores da PHC. E com os exemplos disponíveis em PHP no portal Help Center, fica tudo ainda mais simples, pois pode tirar ideias para futuros desenvolvimentos que venha a necessitar de criar. Esta é uma excelente ferramenta de aprendizagem para que ganhe velocidade e confiança, pois a partir da base fornecida por estes exemplos, só necessita de adaptar os mesmos aos casos práticos que está a desenvolver para os seus clientes. E ainda com a Full API, não necessita de consumir um utilizador adicional para executar os seus programas, pois a Full API atua diretamente sobre o PHCGO. Aproveite todas as funcionalidades que a API do PHCGO lhe oferece e comece já a criar integrações entre aplicações, oferecendo soluções mais avançadas e diferenciadoras aos seus clientes.